neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
ti. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Surge-se uma pergunta nesse instante nos corações daqueles que querem de fato agradar a Deus. O que hei de fazer? O que tenho de fazer para agradar a Deus? A Bíblia responde. A palavra de Deus nos responde. O próprio Deus nos responde. De que maneira convém andar e agradar a Deus? O apóstolo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, onde acabamos de ler, está declarando para nós que nas suas cartas nós encontramos esta maneira, se é que de fato desejamos andar, viver e andar de uma forma que agrada a Deus. Agora, meus ouvintes, irmãos amados, vamos voltar o nosso pensamento com humildade para Deus, relacionando-os, se referindo a pensamentos, relacionando-os com as Escrituras. O salmista diz no Salmo 1 que o justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Quer dizer que, indubitavelmente, existem os ímpios, sem dúvida alguma. E o ímpio é aquele que não teme a Deus, é que é infiel, que desconhece a palavra de Deus, desconhece a Deus, não respeita a Deus, e por isso vive desordenadamente em relação a Deus, mesmo estando bem ordenado em relação ao mundo, às ordens sociais do mundo. O justo não anda, não vive segundo o conselho de ímpios. Salmo 1. O que vale dizer, o justo vive, anda de acordo com o conselho do justo, de acordo com o conselho de Deus, por isso se torna como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto em tempo próprio. Qual é o conselho de Deus para as mulheres? Qual o conselho de Deus para os homens? Em todos os sentidos da vida, nós temos conselhos na Bíblia. Se você quer um conselho conjugal, leia 1 Coríntios 7 e apanhe as referências. Se você quer saber como deve se vestir, se apresentar, você encontra na Bíblia Sagrada bastante referências. Inclusive um conselho de Pedro impraticável para os chamados cristãos e cristãs de hoje. Ele recomendou à mulher tomar Sara como exemplo e as santas mulheres. 1 Pedro capítulo 3.
O figurino da mulher cristã é a Bíblia Sagrada. O mapa do homem cristão é a Bíblia Sagrada. A Bíblia não fica indiferente às suas necessidades materiais. A Bíblia abrange todos os setores da vida, colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E por isso todas as coisas nos são acrescentadas. Se todo mundo fosse cristão, no sentido da palavra, não haveria um crime, não haveria um roubo, não haveria um adultério, não haveria destruição de um lar, não haveria uma fábrica de cigarro, não haveria uma fábrica de cachaça, não precisaríamos de uma cadeia, de uma penitenciária, e teríamos longevidade de vida. Quer dizer, teríamos vida longa, porque honraríamos aos pais e às mães, que por sua vez honram a Deus. E há um primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe. Porque esse é um mandamento com promessa de quê? De ter vida longa. Vida longa. De não se encher de sífilis, de não levarem para casa imundícias, de não bloquearem os seus pulmões com a nicotina, com o alcatrão, com o fumo, com o tóxico, e assim sucessivamente, etc., etc. Como devemos andar de maneira tal que possamos agradar a Deus? Agora, vamos voltar aqui um pouquinho. Só quem tem o Espírito Santo é que consegue isto. Mas ninguém. Pode até conseguir um espírito religioso que impõe certas ordens sobre o corpo da mulher e do homem. Espíritos religiosos. Mas no fim das contas, nós vamos constatar que, mais cedo ou mais tarde, pelos frutos, que ali não tem outra coisa senão um espírito religioso querendo parecer atuar como o Espírito Santo. É melhor não ter do que ter errado, do que ter um espírito religioso, do que ter um espírito mundano, do que ter um espírito contrário, um espírito diferente. Mas Jesus diz que a casa não fica vazia. Por quê? Nós somos casas, templos. Há muita gente pensando que o copo está vazio. Na verdade, não podemos ter um copo cheio antes de ter um copo vazio, limpo. Mas a casa não pode ficar vazia. Se ela ficar vazia, o que acontece? O seu último estado vai ser pior do que o primeiro. O seu último estado vai ser pior do que o primeiro. Então, a necessidade primordial que existe na nossa vida, primeiro, é sermos limpos, é claro, porque o Espírito Santo não vai habitar em casa suja. Mas ele próprio nos convence do que é imundícia, do que são as coisas que desagradam a Deus. O próprio Espírito Santo nos convence, mas isso ainda não é ele próprio na nossa vida, habitando, trabalhando, fazendo uma obra. E logo ele nos mostra com que limpar a nossa vida. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas é isto aí, é limpar, é adornar a casa. E logo em seguida, o que se pensa, o que se pode esperar, é a habitação, é a plenitude. Para nós mostrarmos que temos o Espírito Santo, nós temos de ser super-homens, entortando ferros, barras de ferro, consertando relógios pela televisão, talheres sendo entortadas por força magnética, seja o que for. Não. Às vezes nós nos tornamos mais débeis ainda, mais frágeis ainda, mais sem força ainda,
O profeta diz que quando a mulher está perto de dar à luz, ela fica indefesa, ela fica dócil, ela fica sem exigência, ela não pensa em espetáculos, ela não pensa em outra coisa. Por quê? Sintomas do filho nascer, as dores do parto estão começando. Assim é a igreja também. Ela não tem espetáculo público para fazer e dizer: está vendo? Aqui estou cheio do Espírito Santo. Não. E o que está acontecendo conosco é justamente isso. E o profeta diz assim na mensagem sinal que às vezes chegamos a pensar que não temos o Espírito Santo. Chegamos a pensar que não somos cordeiros. E isso é o nosso próprio espírito ficando rebelde em relação ao assunto. Mas nesta hora, a maneira em que estamos vivendo pesa na balança. Ele diz: carregando os frutos do Espírito. Apesar dos frutos do Espírito não serem a evidência real do batismo do Espírito Santo. Na mensagem Perguntas e Respostas, alguém perguntou ao profeta: irmão Branham, qual é a evidência que verdadeiramente uma pessoa esteja cheia do Espírito Santo? Então ele responde, São João capítulo 14, versículo 26. Jesus disse: quando vier o Espírito Santo, vem, ele vos ensinará coisas que virão. Ele será aquele que aperfeiçoará a obra de Cristo no seu corpo, é claro. O feito pelo homem não o fará, de maneira alguma. É a palavra, é o Espírito Santo. Ele é a palavra. Quando ele vier, o Espírito Santo se identificará em você com a Escritura. E esse é o verdadeiro sinal de que em ti está o Espírito Santo, porquanto ele é a palavra. Este é o verdadeiro sinal de que em ti está o Espírito Santo, porquanto ele é a palavra. Mas o profeta continua. Agora veja, se falar em línguas, não. Apenas quero perguntar-lhes isso. Jesus disse que quando viesse o Espírito Santo, que faria ele? Que vocês falariam em línguas? Que vocês saltariam de um lado para o outro, gritariam, sairiam curando os doentes? Mesmo antes do Pentecostes, os apóstolos curaram enfermos e expulsaram demônios. Notemos isto, irmãos. Então, o que Jesus disse? É que o Espírito Santo identificaria o crente com as Escrituras. Que o Espírito Santo identificaria o crente com as Escrituras. Na mensagem Cisternas Rotas, Deus mostrou para ele em uma visão que não era evidência nem dos próprios frutos, o amor, mas sim tomar a palavra, receber a palavra. E esse é o sinal de que você tem o Espírito Santo. Agora, certo, receber a palavra não apenas na cabeça, porque muitos recebem. Nós estamos sempre advertindo isso. O assunto está como viver de maneira tal que eu possa agradar a Deus. Na mensagem Sétimo Selo, ele diz que nós não temos que fazer outra coisa senão vivermos vidas puras, honestas, que honrem a Cristo. Isto quer dizer em quaisquer circunstâncias, quer seja na doença, quer seja na dor. Se orou, foi curado, glória a Deus. Se não foi curado, você vai crer que Jesus cura? O profeta diz que isto é uma coisa entre Deus e o paciente. O pregador só pode fazer uma coisa, orar. Mas a questão de curar é Deus
está agora entre Deus e o enfermo. Mas o verdadeiro crente morre dizendo que pelas pisaduras de Jesus ele foi sarado. Porque a fé do cristão que tem o Espírito Santo, apesar de que não existe cristão sem o Espírito Santo, a fé do cristão é ainda enfrentando a morte, vendo a morte diante de si e dizendo que Jesus Cristo lhe curou. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, porque a fé do cristão é em toda a palavra, é a palavra completa. Então a morte diz: você vai ser apodrecido na sepultura. O cristão responde: ele me ressuscitará. Não importa o tempo que eu vou ficar, mas ele me ressuscitará. Agora, isto vai infundindo em nós a maneira em que devemos viver. O apóstolo São Paulo estava preso nisso, o profeta está preso nisso. Ele disse: você canta, salta, glorifica a Deus, e lá fora tem uma vida que condiz, uma vida digna do evangelho que você professa crer, então está bem. Nenhuma vez Deus dispensa os frutos. O próprio Jesus disse que pelos frutos conhecereis as árvores. E o irmão Branham disse, respondendo uma pergunta que estava na mente das pessoas: veja quem era você ontem e veja quem é você hoje. Agora, sempre amanhã você tem que ver quem era você hoje, para você nunca estar acomodado. Amanhã eu tenho que ver alguma coisa que eu não deveria ser hoje e estar em pleno processo cristão. Como o mundo está sendo assolado, aumentando em devassidão, se fazendo imundo mais, então também essa ordem opera com a igreja noiva. Cada dia que passa, o filho vai tomando forma nela, como a mulher que estava gestante de 1 mês, depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, por último, ela não pode ocultar mais ao mundo, a ninguém, que ela está gestante, e vai indo assim até dar à luz ao filho. Quem é santo, seja santo ainda mais. Cada dia mais o Espírito Santo vai se manifestando em sua vida, operando segurança, e aquele crente agrada a Deus, porque é Cristo nele. Cristo em vós é o mistério. Vamos orar pedindo a Deus para selar este assunto? Ó Deus bendito, sela com teu Santo Espírito este assunto tão maravilhoso e tão gostoso para os teus filhos. Oxalá que o nosso tempo permitisse que pudéssemos ir adiante, ó Pai, mas o tempo permite que o teu Espírito Santo continue falando a cada coração dos filhos do Senhor, mostrando estas coisas profundas, tomando conta da vida de cada um, levando a cada um deles a estatura do homem perfeito, dando seu fruto no tempo próprio, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos e agradecemos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Acabamos de ouvir o programa Fé para Vencer, que vai ao ar de segunda a sexta aqui em nosso canal a partir do meio-dia. E agora também através da Rádio Clube FM Jaicós 104.9. A partir das 19 horas você sintoniza e assiste o programa Fé para Vencer, trazendo sempre uma mensagem poderosa de Deus a nosso favor, na voz do saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva. Continue ouvindo e compartilhe com seus familiares e amigos essa programação de fé. A fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo e traz cura divina e libertação ao que pode crer. Entre em contato conosco através do número 8699849
8857 e obtenha mais informações sobre a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Assista aos nossos cultos que são transmitidos ao vivo nas quartas a partir das 18h30 e nos domingos às 8 da manhã e também às 18 horas aqui pelo nosso canal e seja abençoado. Deus vos abençoe, Deus vos conceda graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Viver segundo, oh meu Deus, quero viver segundo meu Jesus, quero viver segundo meu Senhor, vivendo assim se vê em mim o seu amor. Quero viver segundo, oh meu Deus, quero viver segundo meu Jesus, quero viver segundo meu Senhor, vivendo assim se vê em mim o seu amor. A minha vida pertence a meu Deus, a minha vida pertence ao Senhor. A minha vida pertence a Jesus, que demonstrou o seu amor por mim na cruz. Viver segundo, oh meu Deus, quero viver segundo meu Jesus, quero viver segundo meu Senhor, vivendo assim se vê em mim o seu amor. A minha vida pertence a meu Deus, a minha vida pertence ao Senhor. A minha vida pertence a Jesus, que demonstrou o seu amor por mim na cruz. Venho depor a minha vida, ó meu Senhor, pois me livrastes dos fardos meus. Em gratidão, Senhor, sou teu. Quero viver para ti, Senhor, e também ser como tu és. Ó, vem moldar todo o meu ser, é meu querer ser teu querer. Faze-me crescer em ti, Senhor, faze-me amar com teu amor, faze-me humilde como tu és. Quero viver junto a teus pés. Viver pra ti, Senhor, quero cantar pra teu louvor, quero cantando te anunciar, quero viver pra te adorar, quero viver pra ti, Senhor, e também ser como tu és. Ó, vem moldar todo o meu ser, é meu querer ser teu querer.
oferecer. Vem-te, Senhor, faze-me amar com teu amor, faze-me humilde como tu és. Quero viver junto a teus pés.